Beleza, estamos gravando. Vamos começar então o nosso bate-papo. Falaremos então hoje sobre suporte avançado de vida, como eu falei, um tema de fundamental importância. Obrigado pela apresentação que me foi feita. Eu sou cardiologista, trabalho com arritmia, sou diretor de curso pela American Heart Association há pelo menos 10 anos, um pouco mais, e entusiasta do tema, entusiasta de emergência cardiovascular. Tenho 3 livros já de minha autoria na área e eu espero poder contagiá-los um pouco com essa paixão que eu tenho por esse tema e quem sabe assim plantar a sementinha da cardiologia em vocês aí. Vamos lá, gente. Eu não posso falar de suporte avançado de vida sem antes falar do suporte básico de vida. Aliás, eu não gosto muito do termo básico porque ele acaba trazendo uma conotação de algo superficial, algo que não tenha tanta importância. Eu costumo chamar suporte fundamental de vida. De nada adianta a gente ter em mente o suporte avançado se a gente não souber o suporte fundamental. Eu acho que para uma abertura de liga de emergência, eu acho que é legal trazer esse tema. E a primeira coisa que é importante a gente entender é a diferença que existe entre esses dois termos, né? Parada cardíaca e morte súbita. Quer dizer, parece semelhante, né? Mas não é. E a diferença entre esses dois termos, ela está em tempo, em minutos. Quando alguém evolui com uma parada cardíaca, se nada for feito, em poucos minutos, e vocês verão a seguir que realmente são poucos minutos, aquilo que começou com uma parada cardíaca, onde a gente ainda tem chance de reverter, evolui para morte súbita cardíaca, onde aí a gente já não consegue mais reverter. E falar de um tema desse, numa abertura aí de liga, é importante porque quando a gente fala, pessoal, de morte cardiovascular, são em torno de 17,5 milhões de mortes todo ano pelo mundo. Existe uma preocupação com o coronavírus, isso já está, vocês já estão cansados de ouvir e ler a respeito, mas a gente não pode esquecer que doença cardiovascular mata uma pessoa a cada 2 segundos no mundo todo. É exatamente isso. Uma pessoa a cada 2 segundos no mundo ao longo do ano. Respondendo, portanto, por cerca de 1/3 de todas as mortes do planeta Terra são por causa cardiovascular. Então é fundamental entender como reverter um cenário de parada cardíaca e, quem sabe, assim, diminuir a incidência da morte por doença cardiovascular. Bom, quais são os números da morte súbita cardíaca? É importante, antes de falar de números, entender o que é morte súbita cardíaca. Então, entendam vocês que quando eu uso o termo morte súbita, não é aquele indivíduo que está no hospital, que já está com dor no peito, ou aquele indivíduo que tem um câncer terminal, ou que complicou numa cirurgia. Não. Morte súbita cardíaca é aquele cara que acordou, tomou o seu café da manhã, estava se arrumando para ir para o trabalho e simplesmente teve uma parada cardíaca. Ou aquela senhora, aquele senhor que estava no ponto de ônibus esperando para pegar o ônibus, teve um dia tranquilo, estava voltando para casa e teve uma parada cardíaca. Ou seja, são pessoas que não tiveram sintomas, que estavam bem e que de uma hora para outra sofreram uma parada cardíaca. E quando a gente fala disso, só para vocês terem uma ideia, são 450 mil casos, pelo menos, por ano. Veja, não é a pessoa que infartou, é a pessoa que estava bem, que estava em casa assistindo TV e teve uma morte súbita cardíaca. São mais de 450 mil casos. Se vocês ainda não se convenceram, comparando com outras causas de morte, reparem vocês que morte súbita cardíaca, ou seja, morrer subitamente em casa, equivale a mais do que a soma de mortes por AVC, câncer de pulmão, câncer de mama e AIDS. E só ilustrando e contextualizando o atual cenário que vivemos, a gente teve recentemente em Nova York, onde foi aí o epicentro da pandemia durante várias semanas, né? Um aumento de 800% das mortes súbitas cardíacas em casa. Tá? Isso agora recente. E esse dado é extremamente importante. Mais da metade, mais 65%, nunca tiveram qualquer sintoma antes de ter a parada cardíaca.
Então, muitas vezes a gente imagina que a pessoa, para ter uma parada cardíaca, ela já estava com dor no peito, ela já estava com palpitação, já estava com alguma coisa. Mas mais da metade não tem absolutamente nada antes que o mal aconteça. Trazendo para números mais próximos a nós, quando falamos de Brasil, são cerca de 100 mil casos de morte súbita cardíaca por ano, o que equivale a dizer uma morte a cada 5 minutos. Quando eu falei para vocês que a diferença entre morte súbita e parada cardíaca é poucos minutos, é porque a cada minuto que eu tenho uma vítima em parada cardíaca, e se eu simplesmente não fiz nada, ou porque não sabia, ou porque tive medo, a cada minuto eu reduzo em cerca de 7 a 10% a chance daquela vítima voltar a viver. Portanto, não precisa ser nenhum gênio para entender que com aproximadamente 10 minutos de parada cardíaca, se eu não comecei a fazer a ressuscitação cardíaca, essa vítima não tem mais chance de viver. Esse é o momento que, das minhas apresentações presenciais, espero poder fazer uma apresentação dessa para vocês em breve, eu geralmente pergunto, questiono para a plateia, quanto tempo que se demora, né, para que uma ambulância chegue, para você ligar para uma ambulância, um serviço médico, para que você seja acudido, né? E não teve ninguém ainda que me respondeu que consegue com menos de 10 minutos. Onde eu quero chegar? Não dá somente para chamar a ambulância. A gente tem que fazer alguma coisa, e eu já convido a vocês que estão assistindo essa aula hoje, até aproveitar, né, que vocês terão ela disponível depois, para que, pelo menos nessa parte, que é do suporte básico, ensinem o pessoal de casa. Ensinem a família, ensinem os amigos, porque isso qualquer ser humano deveria saber fazer. Tem que começar a ressuscitação cardíaca. O ponto positivo, principalmente quando a gente fala de leigos, ou seja, um atendimento fora do ambiente hospitalar, é muito simples, é muito fácil prestar esse atendimento. Somente utilizando as mãos, sem nenhuma outra técnica, sem nenhuma outra tecnologia, somente as mãos. A gente já consegue salvar pelo menos uma a cada 4 vítimas. E se a gente utiliza, por exemplo, um desfibrilador externo automático, esse aparelho automático que consegue detectar ritmo de parada cardíaca e liberar o choque, a gente consegue salvar até uma vítima a cada uma pessoa a cada 2 casos de parada cardíaca. Lembrando que o desfibrilador externo automático, ele é um aparelho para o leigo usar. Ele é quase automático, ele faz tudo e ele só espera você colocar o dedo para dar o choque. Então, ele vai falando com você e vai possibilitando que você vá monitorizando, colocando as pás no paciente, fazendo aí o passo a passo. Esse aparelho, ele deveria estar presente em locais onde circulem, pelo menos, no mínimo, né, 1.500 pessoas num dado momento, num único momento, ou a partir de 3.000 pessoas em 24 horas. Então, se de repente você deve estar pensando, putz, no meu prédio, no meu condomínio de prédio, circula isso. Lá deveria ter um DEA. Na minha faculdade, circula isso. Lá também deveria ter um DEA. O ponto é que essa lei ela é um pouco heterogênea. Tá? Esses dados específicos, eles retratam a lei aqui de São José dos Campos, né? Nos Estados Unidos, em grande parte do território americano, essa lei também, são esses dados, esses números, né, que são utilizados, mas essa lei é extremamente heterogênea, não saberia dizer em Taubaté se existe uma lei efetivamente trazendo essa obrigatoriedade. Muito bem. Opa, algo aconteceu. Legal. Nossa. Vamos falar um pouquinho da sequência do atendimento da parada cardíaca. O enfoque hoje é suporte avançado, mas eu estou passando rapidamente pelo suporte básico, lembrando que o conteúdo que hoje vocês estão recebendo nesse webinar, ele está atualizado para 2020. Tá? Essas atualizações eram feitas a cada 5 anos pela American Heart, passou a ser feito anualmente, eu tenho até que mudar isso daqui. A última atualização oficial foi no Congresso da American Heart 2019, mas agora em 2020, por conta da pandemia, já temos novidades, então fica ligado que ao final desse nosso bate-papo aqui, eu vou trazer o que muda no atendimento de parada cardíaca em situação de Covid, em pandemia de Covid. Bom, o primeiro ponto, isso é muito importante entender, é avaliar a responsividade da vítima. Então, imaginem vocês presenciando, e eu não estou falando nem no hospital,
Isso eu estou falando que pode ser dentro da faculdade, pode ser dentro de casa, pode ser na academia, agora fechada, né? Pode ser na rua. Imagine vocês presenciando alguém caindo subitamente ao chão. Simplesmente apagou. Você não sabe se isso é um desmaio, se a pessoa tropeçou, ou se, porventura, ela realmente teve uma parada cardíaca. Então, o primeiro ponto, primeiro passo no atendimento dessa vítima é avaliar a responsividade, tocar no ombro da vítima e chamar por ela. Tocar no ombro, Senhor, Senhor, vê se ela acorda, vê se ela se manifesta, vê se ela contactua com você. Toca no ombro da vítima. Segundo ponto, de fundamental importância, a gente viu que a ambulância demora para chegar, mas se Deus quiser, ela vai chegar. Então, chama ajuda, liga para 192, tá? Aqui eu já estou trazendo para o suporte avançado, né? Mas liga para 192 e peça para trazer um desfibrilador externo automático. Isso vocês estando em casa, isso vocês estando na faculdade, isso vocês estando no ambiente público. Agora, se vocês já estiverem, por exemplo, rodando dentro de um internato, num contexto de um hospital, fazendo lá o seu estágio, presenciou uma parada cardíaca, chamar ajuda não é ligar para 192, e sim acionar a enfermagem, acionar código azul, que é um código quase que todos os hospitais acabam adotando isso, e pedir o carrinho de parada, que é o que a gente vai efetivamente utilizar numa situação de parada cardíaca, num cenário intra-hospitalar, que é o enfoque do nosso bate-papo hoje. E reparem vocês que, num cenário intra-hospitalar, a gente não utiliza DEA. No carrinho de parada já vem o desfibrilador manual. Então, isso é muito importante entender. Tá? O DEA, ele geralmente vem no contexto do cenário extra-hospitalar. E aí, a partir do momento que eu acionei a ajuda, trouxe o time para próximo de mim e pedi o carrinho de parada, eu vou aplicar o suporte básico ou fundamental de vida, reconhecidos pela mnemônica ou acrônimo CABD. Diferente daquilo que a gente aprendeu no passado, do ABCD, né? É o CABD quando se fala de suporte básico de vida. O C, que diz respeito a checar pulso e ver se respira. Até alguns poucos anos atrás, essas manobras eram feitas em tempos distintos. Primeiro checava pulso, 5 a 10 segundos checando pulso, depois avaliava a respiração. E hoje a gente mudou, porque a gente tem que ganhar tempo, a gente tem que acelerar. Então, ao mesmo tempo em que você palpa o pulso carotídeo, que fica exatamente aqui onde eu estou mostrando, abaixo do ângulo da mandíbula, você está palpando e tentando sentir o pulso, ao mesmo tempo você levanta a camisa da vítima e veja o tórax, veja se o tórax se mexe, veja se a barriga se mexe. Você está checando o pulso e a respiração. Lembrando, quanto tempo que você pode dedicar a isso? Entre 5 a 10 segundos. Não menos do que 5, que é muito pouco, também não mais que 10. Pedro, é a primeira vez que eu faço. Eu estou inseguro, não sei se eu estou sentindo o pulso, não sei se ele está respirando. Sempre, na dúvida, peque pelo excesso. Se você procurou, está na dúvida do pulso, está na dúvida da respiração, peque pelo excesso, seja pessimista e encare que ele não tem pulso e não respira. Tá? Um outro tipo de respiração que a gente tem que verificar, isso vocês ainda vão muito ouvir falar desse termo, o termo gasping. O gasping é um tipo de respiração agônica, é uma respiração reflexa. Uma respiração em que o coração já está parado, mas a vítima ainda apresenta movimentos de expansão torácica, de abertura de boca, mas o coração já está parado. Se eu pudesse, eu tentei já por várias vezes fazer analogia para que vocês possam entender. A analogia mais próxima que eu cheguei de um gasping é como se um peixinho fora d'água, se você pega um peixe, tira do aquário e coloca ele no balcão, ele vai abrir e fechar a boca de maneira assincrônica, sem que o ar entre. É mais ou menos isso que acontece na respiração tipo gasping. É importante identificar, e é tão importante que na American Heart ela preconiza que o leigo aprenda também a identificar esse tipo de respiração, porque é uma respiração agônica, é uma respiração de parada cardíaca. Tá? Pedro, não entendi, não sei identificar. Não tem problema, essa respiração ela dura pouco tempo, em breve essa vítima vai parar de ter esse reflexo e você vai constatar que de fato ela está em parada cardíaca. Tá bom? Se não sentiu o pulso e não respira, ou
respira tipo Gasping, iniciar as compressões torácicas. Compressões essas que têm que ser feitas de forma rápida, no mínimo 100, no máximo 120 vezes por minuto, e forte, de tal maneira que o externo seja deprimido em torno de 5 a 6 centímetros, ou seja, precisa ter 5 a 6 centímetros de profundidade. É óbvio que isso fica mais fácil num contexto onde a gente pode praticar efetivamente, né, com o manequim. Quem tiver curiosidade, depois acessa o meu Instagram, esse que está aqui embaixo em todos os slides. No meu IGTV, não me recordo agora qual, eu ensino a montar um manequim de RCP utilizando o garrafa PET. Então, depois você assiste a aula novamente e pratica no seu manequim. Beleza? Vamos continuando no C. Doutor, Oi, diga. se for um indivíduo obeso Boa. e tiver uma certa dificuldade, assim, dá para sentir o pulso dele embaixo do ângulo da mandíbula? Boa pergunta. Eu já vou até pegar o... Boa pergunta, Rafael. Eu vou até extrapolar para se muda alguma coisa no obeso, né? Sim, dá para é um pouco mais difícil, mas dá, tá? O pulso central mais facilmente palpável é o carotídeo, não tem outro melhor, exceto em recém-nascidos, que o pescoço é muito curtinho, e isso é tema para um outro bate-papo, a gente utiliza o pulso braquial, aquele que fica na face interna medial do braço, tá? Agora, para a população adulta, sem dúvida, é o pulso carotídeo. Às vezes a gente, no cenário de parada cardíaca, a gente acaba tentando pegar o femoral. Não é errado, o femoral é um pulso central, mas esse no indivíduo obeso ainda é mais difícil. Então, o carotídeo dá. Agora, pegando um gancho, no indivíduo obeso, é diferente a força que você vai imprimir sobre o tórax para deprimir, né, para abaixar 5 a 6 centímetros, tá? A caixa torácica. Então, é importante vocês entenderem isso quando a gente utiliza os manequins de simulação ou manequim de garrafa PET, que vocês vão fazer em casa, a gente está simulando um indivíduo, uma resistência de uma caixa torácica num indivíduo de 70 quilos aproximadamente, tá? É óbvio que numa senhora magrinha ou numa jovem magra, a gente vai fazer uma força menor. No indivíduo obeso, a gente vai ter que colocar uma força maior, mas essa força tem que ser o suficiente para deprimir em torno de 5 a 6 centímetros, tá? A técnica, o local, como é que é feito? Em que posição que eu coloco a mão, né? Primeira coisa é achar o externo do paciente. E achando o externo, vocês vão imaginar, uma linha cruzando, dividindo o externo ao meio. É exatamente na intersecção dessa linha com o externo que vocês vão colocar o calcanhar da mão. Vou tomar a liberdade de mostrar para vocês aqui o que seria o calcanhar da mão. Essa região, deixa eu colocar minha cara aqui, porque eu não sei se vocês estão vendo isso. Deixa eu ver. Pronto, legal. Essa região da mão. Vocês esticaram o braço, né? No caso, eu vou esticar a mão dominante. A minha mão dominante é a direita. Entrelaço os dedos e puxo a mão de baixo. Quando eu puxo a mão de baixo, dessa maneira, eu estou expondo essa região que é o calcanhar da mão. E é exatamente essa região que vai no centro do peito da vítima. E aí, eu vou ajoelhar ao lado da vítima. Reparem aqui nessa ilustração, no desenho, que eu estou ajoelhado. A vítima tem que estar deitada numa superfície rígida, como uma cama, cama não é superfície rígida, como no chão. Agora, se tiver num cenário de hospital, junto do carrinho de parada vem geralmente é um acrílico ou um suportezinho de madeira para a gente colocar debaixo do paciente, para que assim a gente consegue passar a rigidez que é preciso. E aí eu vou me posicionar de tal maneira que, se a vítima estiver no chão, eu ajoelho. Se a vítima estiver em cima de uma maca, eu vou subir numa cadeirinha, num banquinho, né, numa escadinha, e vou posicionar de tal forma que o meu ombro se projete em cima da minha mão. E com o cotovelo esticado, eu vou jogar o meu corpo, o peso do meu corpo em cima do tórax da vítima. Portanto, eu não vou usar a força do braço, eu vou usar o peso do meu corpo sobre o tórax da vítima. E quando eu faço isso, olha aqui embaixo o que acontece,
eu estou fazendo o coração comprimir artificialmente. Então, eu estou fazendo a sístole, diástole, sístole, diástole. De forma artificial, eu estou fazendo esse coração bater. Ou seja, enquanto vocês estão fazendo a compressão torácica, vocês estão possibilitando que essa vítima viva, ok? Bom, tem algumas perguntinhas aqui. Em relação a Nai fez uma pergunta legal, né? Por que houve um aumento, ao que eu atribuo o aumento das mortes súbitas, né? Por conta aí em pandemia, em termos de pandemia. Na verdade, o que aconteceu? Isso eu vou falar um pouquinho adiante. As pessoas com medo, principalmente no epicentro, que foi do mundo, né? Nova York, as pessoas com medo de procurar o hospital acabavam tendo dor no peito, falta de ar, e muitas vezes grande parte dessas mortes súbitas foram consequentes a infarto. Então a pessoa estava infartando em casa, estava com dor no peito, estava infartando, mas simplesmente não procurou no hospital por medo de procurar um hospital e se contaminar, e acabava tendo morte súbita em casa. Lembrar que infarto é diferente de parada cardíaca. Infarto é quando você tem morte celular. Você tem um entupimento de uma artéria levando à morte celular. O problema é que quando acontece isso, tem uma chance muitíssimo grande de gerar arritmias fatais, arritmias que levam à morte. Por isso que o infarto, por vezes, ele pode ser fatal. E aí um termo muito utilizado, que é o tal do infarto fulminante. É aquilo que começou com infarto e evoluiu com parada cardíaca, tá? Então, provavelmente, respondendo a tua pergunta, grande parte dessas mortes súbitas em Nova York se deu por infarto fulminante. Beleza, vamos dar seguimento aqui. Bom, fizemos o C, falta o A. O A, que é a abertura da via aérea, a técnica mais utilizada, principalmente no cenário hospitalar, no cenário clínico, é a inclinação da cabeça com a elevação do queixo, tá? É como mostra aqui à esquerda. A gente tem uma outra técnica, que é a anteriorização da mandíbula, que a gente utiliza quando existe suspeita de trauma crânioencefálico, sobretudo em vítimas aí de acidente, queda de grandes alturas. A gente evita fazer esse movimento de inclinação da cabeça, sob pena de, eventualmente, lacerar a medula, causando aí uma paraplegia, uma tetraplegia. Então, nessas vítimas de trauma, a gente faz a anteriorização da mandíbula. Mas em 90%, 95% das vezes, vocês que vão atender num hospital, vocês vão fazer a abertura normal e mais fácil, que é a inclinação da cabeça e elevação do queixo. Falei do C, falei do A, vamos para o B, que é a ventilação. A ventilação que pode ser feita com máscara facial. Tá? O importante, sempre que for fazer ventilação, utilizar um dispositivo de barreira, né? Ou seja, um dispositivo que te protege em relação ao contato com secreção da vítima, né? Então, um dispositivo de barreiras que são utilizados são as máscaras faciais, isso no cenário extra-hospitalar, conforme mostrado aqui na figura. E o que a gente vai usar no hospital é o vulgo AMBU, né? A bolsa válvula máscara. Aqui como é que faz? Vocês vão sempre ter que estar posicionado para usar o AMBU sempre atrás da vítima, nunca do lado. Porque atrás da vítima vocês vão fazer, como mostra na figura, uma letra C. A letra C é que vai comprimir a máscara contra a face do paciente para apertar bem, para não deixar vazar. E a letra E, formado pelos 3 últimos dedos, você vai abrir a via aérea, você vai elevar o queixo, inclinar a cabeça. Então, você com o AMBU vai fazer a letra C e a letra E, e aí vai aplicar as 2 ventilações. Lembrando que ventilação são sempre 2, tá? Então, vou fazer 2 ventilações, volto para 30 compressões. 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões e por aí vai, tá? Ventilação boca a boca, a gente não recomenda, pelo menos para quando você não conhece a vítima, né? Se de repente é um parente, é um amigo e você quer fazer a ventilação, pode fazer, mas até como eu estou encorajando vocês, né, a ensinar o pessoal de casa a fazer, o leigo, a gente preconiza, a American Heart preconiza que não se faça ventilação. No leigo, a sequência de atendimento ela é muito mais fácil. Primeiro passo, chama, vê se responde, não respondeu, chamou ajuda, ligou o 92 e pediu um desfibrilador. Terceiro passo, abre a camisa e vê se existe um movimento torácico para ver se respira.
Leigo não tem obrigação de saber onde fica o pulso, então o leigo não checa pulso, o leigo só vê se respira, e se não respira, o leigo vai para o quarto passo, que é comprimir. E ele comprime de maneira ininterrupta, ele não para, ele fica comprimindo direto até chegar a ajuda. Então, para o leigo é muito simples, e eu queria muito que vocês ensinassem as pessoas aí do contato de vocês a fazer também o atendimento. Tá dando umas travadas na tela, mas dá para ir. Então, quando você está atendendo no cenário hospitalar, você que não é leigo, você vai fazer as 30 compressões intercaladas por 2 ventilações. E aí eu falei para vocês, legal, ó, se não tiver, a Juliana perguntou aqui, se não tiver dispositivo para ventilar o paciente. Juliana, excelente pergunta. Até porque, Juliana, quando você constatar que tem uma vítima em parada cardíaca no leito ou lá na porta do pronto-socorro, dificilmente você vai ter um ambu do seu lado. Então, você vai começar a compressão e vai chegar um momento que vai estar com 30 compressões, você vai olhar para o lado, o ambu não chegou. Continua a compressão. Fica fazendo compressão até chegar o dispositivo de barreira. Chegou o dispositivo de barreira, aí sim você vai intercalar 32, 32, tá? Eu falei para vocês que esse é um material ultra atualizado, tá? Tem muita gente que não está por dentro das atualizações ainda, então, de repente, tem assunto aqui que vocês vão estranhar, ou que vocês vão ouvir de maneira ainda desatualizada, mas o que hoje se sabe, tá? É que uma das técnicas, uma técnica alternativa, em vez de fazer 30 compressões para 2 ventilações, é fazer a compressão ininterrupta e quem tiver na ventilação com ambu, fazer uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Veja, tem um comprimindo direto, o outro vai lá, ventila uma e espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ventila de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ventila de novo e por aí vai. Esse tipo de ventilação era utilizado apenas para aqueles indivíduos que já estavam entubados. Mas, atualmente, a American Heart chegou à conclusão que mesmo naqueles que estão somente com ambu, esse tipo de ventilação, esse tipo de técnica também é eficaz. Então, hoje vocês têm as duas possibilidades, ou faz 30 para 2, ou então faz compressões ininterruptas associadas com uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Pessoal, se estiver confuso, me interrompa, tá? Abre o microfone, me interrompa. Eu estou correndo um pouquinho para a gente chegar no suporte avançado também, beleza? Muito importante evitar a hiperventilação. Afinal de contas, a gente tem que lembrar que o ar ele não segue um caminho pré-determinado. Ele tem 2 orifícios para ir. Ele tem a traqueia e ele tem o estômago. Se você capricha demais na ventilação, você pode distender o estômago e gerar um refluxo do conteúdo gástrico e aí podendo incorrer em broncoaspiração, ou seja, aquele conteúdo do estômago voltou, a vítima vomitou e aí caiu na circulação, na árvore pulmonar, e isso vai dificultar ainda mais a troca gasosa. Então, evite a hiperventilação e a melhor forma de evitar a hiperventilação é seguindo aqueles conceitos 30 para 2 ou compressões ininterruptas com uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Finalmente, chegamos na letra D, que é o desfibrilador, a desfibrilação precoce, que, como eu disse para vocês, pode ser através de um DEA, que é o dispositivo geralmente utilizado no cenário extra-hospitalar, ou através do desfibrilador manual. Desfibrilador este somente médicos podem operar, tá? Somente médico pode utilizar, porque envolve a leitura do traçado, a avaliação do tipo de arritmia, a seleção da carga, então tudo isso a gente vai ver, tá? Mas somente o médico pode operar esse aparelho. Com isso, gente, resumindo o suporte básico de vida, a gente tem, diante de uma vítima inconsciente, avaliar a responsividade. Se a vítima não responde, chamar ajuda. Se você está no hospital, você vai acionar o código azul, vai correr no corredor. Gente, chama ajuda. Suspeita de parada cardíaca. Veja, você ainda não tem certeza. Você chama ajuda no segundo passo. Simplesmente porque a vítima não respondeu. Tá? Chama ajuda e peça já para trazer o carrinho de parada. Se você está num ambiente extra-hospitalar, você vai ligar para o 92 e vai pedir para alguém que está próximo a você sair correndo e procurar
um desfibrilador externo automático, porque com certeza isso vai chegar antes da ambulância. O terceiro passo é checar pulso e respiração. Lembrando que neste passo, o leigo só checa a respiração, não checa pulso. E por fim, o quarto passo, que é iniciar a RCP. A RCP, para o leigo, somente compressão. Para você que está atendendo num cenário hospitalar, que você tem dispositivo de barreira, vai fazer 30 compressões e 2 ventilações, ou aquela segunda técnica que eu ensinei. Esse é o quarto passo. E aí nós vamos para o quinto passo, onde agora a gente adentra aí o suporte avançado de vida com a aplicação do Mega Code. Tá? Lembrando que a cada 2 minutos a gente vai estar sempre avaliando o ritmo, indicando ou não a desfibrilação, indicando ou não o uso de medicações. Quando a gente utiliza o DEA, como é que isso é feito? Colocou as pás do DEA. Eu tenho também lá no meu Instagram também, pessoal, e também no meu canal do YouTube, depois eu coloco para vocês, eu tenho vídeos explicando passo a passo, tá? Do atendimento de parada cardíaca, da utilização de DEA, tá super completinho, tá? Depois é legal dar uma checada para poder assimilar isso. Mas quando a gente utiliza o DEA, colocou as pás, o DEA indicou o choque, você deu o choque, você volta para a vítima e fica fazendo compressão ininterruptamente por 2 minutos. Depois de 2 minutos, o DEA mesmo vai falar, afaste-se, analisando o ritmo. Ou seja, o DEA vai analisar o ritmo sozinho. Por isso que ele é para o leigo utilizar. Ele vai ou não indicar o choque. Já o desfibrilador manual, quem toma a decisão é o médico. E por isso que o manual, quem tem que utilizar é o médico. Beleza, e aí com isso a gente adentra o tema principal da aula, que é o suporte avançado de vida, não sem antes responder a pergunta da Amanda. Legal, Amanda, vocês estão ligadíssimos, perfeito. No afogamento, de fato, a Amanda tem razão, no afogamento é a único, não único, mas talvez um dos únicos cenários onde a gente mantém a sequência do ABCD, tá? Por que ABCD no afogamento? Porque a causa de parada cardíaca no afogamento muito provavelmente foi hipóxia. Então, nada mais justo do que você começar o atendimento já oferecendo oxigênio. Então, você começa o atendimento, testa a responsividade, não respondeu, chamou ajuda, voltou para a vítima, abre a via aérea, ventila. Depois de abrir a via aérea e ventilar, você vai fazer a compressão torácica. Tá? Então, muito bem colocado aí pela Amanda. Vamos então ao suporte avançado de vida. Eu falei que o suporte avançado de vida ele começa no Mega Code. O que é o Mega Code? O Mega Code é o atendimento em equipe. Quando você vai fazer um BLS, suporte básico, você pode muito bem atender uma parada cardíaca na rua sozinho, sem ninguém. Mas o suporte avançado não dá. Você tem que ter uma equipe e quanto mais engajada tiver essa equipe, mais sucesso você terá no atendimento. E para que ocorra engajamento, para que tenha sucesso, você tem que ter muito bem determinados os papéis de cada um na equipe. Ou seja, você vai ter que ter aquela pessoa que vai fazer a compressão, aquele que vai ficar na ventilação, outro que vai ficar com acesso venoso, administração de medicação, um quarto indivíduo que vai ficar com a monitorização, vai monitorizar o paciente, vai colocar os adesivos, enfim. E, de preferência, alguém que fique cronometrando os tempos, afinal, vocês vão ver que existe um tempo que deve ser respeitado no intervalo de drogas, na análise de ritmo, então alguém tem que ficar com o relógio. Tá? Na prática, pessoal, de verdade, você vai ter você e mais um ou dois, e você vai estar fazendo compressão, pedindo para fazer droga. Então, assim, na prática, infelizmente, dificilmente a gente vai ter uma equipe grande que possa cada um ter um papel, mas deveria. Tá? Então, se vocês que já estão assistindo essa aula hoje, que vão depois rever a aula, vão se aprofundar no assunto, quando estiver fazendo um plantão, quando estiver ainda aqui no internato, é legal já deixar uma equipe já mais ou menos pronta. Ó, se tiver uma parada cardíaca, eu vou ficar na compressão, você vai ficar na onde, você naquilo outro, e aí, quando acontecer, a equipe já está pronta para começar o atendimento. Conceitos básicos no atendimento equipe. Primeira coisa, tem que ter um líder. Toda equipe tem que ter um líder, para tudo. Para tudo, não só no atendimento de parada cardíaca, no atendimento de infarto, qualquer atendimento, você tem que ter um líder. E o líder, ele tem que conhecer as limitações de cada um na equipe dele. Então, o líder tem que saber, olha, fulano de tal, ele tem
putz, ele tem uma tendinite no cotovelo, ele não consegue fazer compressão. O outro, ele não sabe segurar bem a máscara, então ele vai ficar para a compressão e aquele da tendinite fica na ventilação, né? Poxa, tem uma fulana que ela é boa de pegar acesso, ela vai para o acesso. Então, é conhecer as limitações e os pontos positivos fortes de cada um para que você determine o papel de cada um na equipe. Vai determinar o papel e vai estabelecer uma comunicação em alça fechada. Pessoal, a base, o segredo de um bom atendimento é a comunicação. Então, não adianta nada, eu estou com uma equipe grande, bem formada, eu viro para a enfermeira e falo, fulana, faz uma ampola daquele negócio rapidinho. Caramba, o que a fulana vai falar? Peraí, não entendi. Faz uma ampola daquele negócio rapidinho. O que é para fazer? Que negócio é esse? Ampola de quanto? Rapidinho quanto? Né? Então, a comunicação bem feita, com mensagens claras, em alça fechada. O que é isso? Fulana, administra 1 miligrama de epinefrina em bolos, seguido de 10 ml de água destilada e levanta o braço. Mensagem clara. Eu falei claramente para ela o que eu quero que ela faça. E eu quero a alça fechada. O que é isso? Doutor, feito 1 miligrama de epinefrina, seguida de 10 ml de água destilada e levantado o braço. Com isso, pessoal, eu dei uma ordem e eu recebi um feedback de que a ordem foi cumprida. Tudo bem? Tá? E de forma clara. Isso é comunicação e alça fechada com mensagens claras. O respeito mútuo, isso é a base. No atendimento de parada cardíaca não existe um que é melhor que o outro, um que é superior ao outro. Existe sim um que sabe um pouco mais que o outro. A gente não pode de maneira nenhuma ser grosso, ríspido com o interno, com a enfermeira, com o fisioterapeuta, somos todos iguais. Se não houver respeito, quem sofre é a vítima. Compartilhar conhecimento. Hoje, vocês estão adquirindo conhecimento e, eventualmente, terão que compartilhar parte desse conhecimento no atendimento de parada cardíaca. Às vezes, o colega está ali e ele está falando, caramba, qual é a dose da medicação? Não estou lembrando. Você fala, olha, eu tive uma aula lá com o Dr. Pedro, a dose da epinefrina é 1 miligrama. Beleza? Beleza. Isso é compartilhar conhecimento. E tão importante quanto compartilhar conhecimento é fazer uma intervenção construtiva. E o que é isso, intervenção construtiva? O cara vai lá e fala para a enfermeira, enfermeira, faz 3 miligramas de epinefrina. Aí você que assistiu a aula hoje falou, cara, 3 miligramas, essa dose não existe não, hein? Aí você fala, fulano, será que não é melhor a gente fazer 1 miligrama? Será que você não se confundiu? 3 miligramas é muito. Você fez uma intervenção, você impediu que ele tivesse uma atitude incorreta, você interviu e com isso fez a dose da maneira adequada. Reavaliar a situação é como que colocar o atendimento numa linha do tempo. Então você fala, bom, beleza, então esse paciente ele chegou, ele estava com dor no peito, de repente ele apagou, e aí nós chamamos ajuda, fizemos tantos ciclos, fizemos tantas medicações, e você consegue enxergar na linha do tempo em que pé que você está. Isso é importante para que você possa já programar o próximo passo. Então, reavaliar de tempo em tempo a situação. E por isso que é importante você ter um líder na equipe, e esse líder está de fora do atendimento. Ele está de fora dando ordem para cada membro da equipe. Isso é o ideal. Mas na prática não é isso que acontece. Na prática o líder está fazendo a compressão e tocando o barco. Por fim, gente, isso é muito importante, isso ninguém faz, tá? Resumir o caso. Acabou o atendimento. Quer tenha tido êxito ou não. Acabou o atendimento, chama a equipe, dá um tempinho de 5 minutos no plantão, chama a equipe. Galera, senta todo mundo, vamos conversar. O que foi hoje a parada cardíaca? Foi isso. O que nós fizemos de bom? O que a gente pode melhorar como equipe? O que faltou? O que teve em excesso? Se não houver esse resumo de caso, a equipe não vai crescer. E num próximo atendimento, provavelmente vai cometer os mesmos erros. Então, por isso que é importante resumir casos. Deixa eu checar aqui. O chat está com algumas perguntinhas, vamos ver. Ah, tá. Acho que são os avisos de vocês. A Lara está perguntando aqui, poder falar sobre a PCR e transferências interhospitalar, onde o paciente é acompanhado pelo médico, enfermeiro e motorista. No cenário, Lara, no cenário de uma ambulância, de fato é isso mesmo, tá? Na ambulância vai acontecer o que acontece na prática, tá? Você vai ter um enfermeiro, enquanto você está fazendo a compressão lá,
o enfermeiro está pegando acesso, você terminou as 30 compressões, você mesmo vai ventilar, termina, vai lá, ventila, volta, comprime, o enfermeiro pegando acesso e bora, e vamos tocando, tá? Muitas vezes o motorista não pode parar a ambulância, ele tem que acelerar para chegar mais rápido no hospital, então não tem jeito, tá? E vocês vão ver, viu, Lara, que infelizmente, eu torço muito para que isso mude. Infelizmente, no atendimento de vida prática, vocês vão ter 2 ou 3 pessoas só, tá? Então você vai ter que fazer mais de um papel ali na equipe, sem dúvida, tá? Infelizmente. Vamos lá, dando seguimento então, vamos fazendo perguntas, tá, gente? Vamos lá, vamos aplicar então. Imaginem vocês agora que fizeram o suporte básico de vida, vamos imaginar vocês atendendo o seu João que chegou sentindo mal-estar, e quando você começou a conversar com ele, ele simplesmente perdeu a consciência, você chamou por ele, seu João, ele não respondeu. Com isso, passo 2, chamou ajuda. Código azul no leito tal, traz o carrinho de parada. Voltou para o seu João e fez lá, checou pulso. Seu João não tinha pulso e não respirava. Opa, não tem pulso, não respira, começa a compressão. Até que chegou o desfibrilador. Você não pediu o carrinho de parada? Chegou o carrinho de parada com desfibrilador. Neste momento, pessoal, não importa em que fase do ciclo da contagem que você está. Pedro, eu estava no 28. Posso completar 30? Não. Você para imediatamente, coloca gel na pá no peito e checa o ritmo. A desfibrilação tem que ser precoce. Checa o ritmo. E ao checar o ritmo, vocês podem se deparar, por exemplo, com este ritmo aqui, ó. E aí? Alguém quer se voluntariar? Abrir o microfone e chutar aí, que ritmo é esse? Vocês estão vendo a tela, né, do monitor, né? Espero. Fibrilação ventricular. Boa. Fibrilação ventricular, perfeito. Fibrilação ventricular. Como é que eu sei que é fibrilação, gente? Basta olhar aqui, ó. Vou dar um stop aqui, ó. Um ritmo completamente caótico. Ó, isso aqui é um ritmo sinusal. Olha que bonitinho. Né? Você tem P, QRS. Às vezes você vê uma TV, né? A TV é feia, né? Ó. Mas você tem uma organização. Está organizado. Mas na fibrilação ventricular, não. Completamente desorganizado, tá? A fibrilação ventricular, gente, ela responde por 80% dos casos de parada cardíaca no cenário extra-hospitalar. No cenário intra-hospitalar, isso cai um pouco mais, mas ainda assim é a causa mais prevalente de parada cardíaca, tá? Então, quando você encontra isso no monitor, fibrilação ventricular, pronto, você vai ter que entrar no algoritmo, na caixinha da fibrilação ventricular. Do que é composta a caixinha da fibrilação? Imagina vocês estão com um gel na pá no peito. Olhou, está fibrilando, imediatamente choca. Seleciona a carga. Se o seu cardioversor for monofásico, super antigo, 360 joules. Se for bifásico, 120 a 200 joules. Selecionou a carga, colocou no peito, colocou gel na pá no peito, todo mundo afasta. Isso é muito importante. Se você choca a vítima e aí tem alguém encostado, vai tomar choque junto. E esse choque pode doer e, por vezes, ser fatal. Então, afasta todo mundo, afasta a fonte de oxigênio que pode estar ali beirando o tórax do paciente. Gel na pá no peito e desfibrila. A partir do momento que desfibrilou, pessoal, desfibrilou, esqueçam o monitor por 2 minutos. Eu já dou, como eu falei para vocês, sou diretor de ACLS há mais de 10 anos. Uma das principais causas de reprovação em prova prática é isso, o cara desfibrila e vai olhar o monitor. Aí ele vê que tem ritmo sinusal, ele para. Não pode fazer isso. Por quê? Após a desfibrilação, o coração ele fica ainda uns 2 minutos ainda um pouco bobo, que a gente chama de stunning. Ele tem atividade elétrica, mas ele não consegue contrair. Se você olha aqui e fala, beleza, voltou, e não faz a compressão, ele vai parar, ele vai voltar para a fibrilação ventricular de novo. Tá? Então você desfibrila, ignora o monitor e já volta direto para fazer a compressão.
Ignora o monitor. Você vai olhar para lá só dali a 2 minutos, tá? E faz a compressão torácica imediatamente. Enquanto você está comprimindo, você tem uma equipe maior. Poxa, legal. Pede para alguém já ir monitorizando. Lembrar que você fez gel na papa, no peito. Rapidinho você fez essa manobra para checar o ritmo. Agora, a tua equipe tem 2 minutos, que é o tempo que você está fazendo a compressão, para ir colocando os adesivos no peito e monitorizar. Porque com isso, quando terminar os 2 minutos, não tem que colocar gel na papa no peito. Basta olhar para o monitor. Olhando para o monitor, você já consegue ver o que está acontecendo. Tá bom? Porque ele já vai estar monitorizado. Fez isso? Depois de 2 minutos fazendo RCP 30:2, deu 2 minutos, e a importância de alguém estar contando o tempo. Quem está no tempo fala, ó, 2 minutos analisando o ritmo. Analisa o ritmo. Olha para o monitor. Aí sim você olha para o monitor. Ele pode ainda estar persistindo em FVTV, né, em fibrilação ventricular. E aí, se ele continua em FV, você vai continuar administrando RCP, vai administrar vasopressor e antiarrítmico, que é isso que eu vou falar a seguir. Ele pode ter trocado, ele pode ter ido para a ESP, a sistolia, vamos falar isso em breve. Como ele pode ter retornado à circulação espontânea, e esse é o algoritmo do bem, é o algoritmo que todo mundo torce, né? Para que ele retorne à circulação espontânea e a gente entra na caixinha do retorno à circulação espontânea. Por enquanto, estamos na caixinha da FVTV. Uma dica, pensem em caixinhas, para vocês não errarem. Por quê? Um paciente com vítima de parada cardíaca, num cenário desse avançado, com facilidade ele vai migrar de FVTV para ESP, depois vai para sistolia, volta para FV. E se você não lembrar das caixinhas, você vai se confundir na administração das medicações, tá? Então, veja, chocou, ele continua em FV? Qual é a sequência, galera? Olha que legal. Vamos colocar uma linha do tempo. Nós começamos com suporte básico de vida, chegou o carrinho de parada, gel na pá no peito, era fibrilação ventricular. Dei o choque, 2 minutos de RCP, chequei o ritmo de novo. Estava em FV ainda, choca, faço o RCP por mais 2 minutos. E neste ciclo, reparem, somente após o segundo choque, eu já estou autorizado a fazer 1 miligrama de epinefrina em bolos, seguido de 10 a 20 ml de água destilada, levantando o braço. 2 minutos depois, checo o ritmo. Se ele insiste ainda em fibrilação ventricular, choco e administro agora um antiarrítmico, amiodarona, 300 miligramas, em bolos. Checo o ritmo, continuo em FV, é uma FV refratária. Faço mais 1 miligrama de epinefrina e por aí vai. Repito no próximo, amiodarona, 150. Reparem que aqui, a segunda dose de amiodarona, ela é metade da primeira, ok? Se persistir em FV, aí eu já não posso mais usar amiodarona. Eu posso continuar usando epinefrina, intercalando os ciclos, e eu já vou para lidocaína, de 1 a 1,5 miligrama por quilo, tá? Quando a gente faz dessa maneira prática, intercalando uma droga por ciclo, eu consigo manter a distância temporal ideal entre uma e outra, entre uma dose e outra. Por quê? A epinefrina, só para vocês entenderem, ela pode ser administrada a cada 3 a 5 minutos. Então, se eu faço ela aqui, como eu vou esperar um ciclo para repetir, eu vou esperar 2 minutos, 4 minutos. Com isso, eu vou garantir que entre uma epinefrina e outra, eu terei 4 minutos, se eu pulo um ciclo. E o mesmo vale para uma dose e outra da amiodarona. Tá bom, gente? Então, esse modelinho que eu apresento para vocês é o modelinho que no curso de ACLS eu vou lá no flip chart lá e desenho para os alunos para que fique mentalmente mais fácil de decorar, tá? Em 2018, uma pequeníssima mudança, né? Mudança mínima do guideline, mostrando que a lidocaína ela pode ser utilizada como droga de escolha, como antiarrítmico de escolha, e não a amiodarona. Tanto faz, tá, gente? Você pode começar com a amiodarona e deixar a lidocaína por último, como o contrário. Começar com a lidocaína e deixar a amiodarona por último. Tanto faz, de verdade, tanto faz. Aqui estão as doses das medicações. Quem quiser tirar foto, dá print, vê, anotar depois, tá?
é a dose certinho, com o tempo que você pode repetir, a distância de tempo, tá bom? E essa é a caixinha da FV. Então, enquanto você estiver na caixinha da FV, você está trabalhando com essas medicações. Em 2016 ou 2017, se eu não me engano, o corticoide acabou entrando como uma droga opcional, mas muito tímido, tá? Muito tímido mesmo, porque a evidência é muito fraca, não se tem um padrão ainda qual corticoide é melhor, qual é a dose. Então, na minha prática, eu só vou utilizar o corticoide, quando já está naquela FV, já tem 30 minutos de FV, aí eu utilizo o corticoide. Mas, assim, sem muita esperança que vá dar certo, tá? Na prática é isso. Agora, o mais importante, né? Eu falei para vocês que o suporte básico de vida não deveria ser suporte básico, e sim fundamental. Claro, porque o mais importante não é a epinefrina, não é a mildarona, não é a lidocaína. O mais importante é garantir a qualidade da RCP. Vai congresso, entra congresso, sai congresso. A gente vai anualmente para os congressos American Heart nos Estados Unidos, tentar ver se alguém traz uma droga nova, um dispositivo novo que vai fazer milagre, e não tem, pessoal. O que salva vidas mesmo, efetivamente, o que faz a mudança no desfecho daquele caso é a qualidade da RCP. É você fazer uma compressão bem feita, é você ventilar adequadamente. Isso é o que vai mudar definitivamente o prognóstico do paciente. Qualidade da RCP está aqui, ó, comprimir 100 a 120 vezes por minuto. Quem conhece aquela música Stay na Live do Bee Gees, vocês são novinhos, mas essa música é uma música clássica, né? Você já deve ter ouvido falar. Se não ouviu, procura no Google depois lá, ou no Spotify, Stay na Live. Ela tem 100 a 120 pulsos por minuto. Então, ela é muito utilizada nos cursos, é uma sugestão da própria American Heart, que se você segue a batida da música, você consegue manter em torno de 100 compressões por minuto. A Marcha do Imperador, do Star Wars, ela tem 103. Então, tem várias músicas que você vai acompanhando, você consegue acompanhar pela batida da música a velocidade correta de fazer a compressão. Deprimir o externo, como eu falei para vocês, numa profundidade adequada. Importante, tá, gente? Tão importante quanto deprimir é permitir o retorno da caixa torácica. Quando vocês deprimem, vocês estão fazendo a sístole. Quando vocês permitem o retorno da caixa torácica, vocês estão fazendo a diástole. Então, ao deprimir e permitir o retorno da caixa torácica, vocês estão comprimindo artificialmente esse coração. Minimizar a interrupção. Então, puxa, vamos discutir o caso aqui, você esquece o paciente deitado lá. Minimizar a interrupção é garantir que esse paciente não fica mais do que 10 segundos sem receber a compressão, ok? E aí, 2 recursos que a gente pode utilizar no cenário avançado para ver se a qualidade da RCP está sendo bem feita. É a capnografia com forma de onda e o recurso da pressão arterial invasiva. Isso, geralmente, a gente vai encontrar num paciente de UTI, que já está com um sensorzinho de pressão que fica na artéria radial, né? E a gente consegue ver a pressão em tempo real, né? A pressão instantânea dentro da artéria. A capnografia, por outro lado, é um dispositivo que você vai acoplar no tubo. Então, só serve para o paciente entubado. Você entuba o paciente, coloca um dispositivo no tubo, e aí você vai ter essa curva, né? Essa primeira curva, que é uma curva normal, né? Essa segunda curva, você vê que não tem curva, é uma reta, né? Essa capnografia com forma de onda, ela está medindo a pressão com que o gás carbônico sai. Se você entubou o esôfago, não sai gás carbônico, então você vê uma reta. Se você entubou certinho e você está durante a parada cardíaca, você vê, durante a compressão, a elevação dessa curva. E quando essa elevação ela vinha num platô e subitamente ela sobe para cima de 25, 30, você pode inferir que ele voltou à vida, que ele já está com pulso. Então, olha que bacana. A capnografia com forma de onda, além de avaliar a qualidade da tua RCP, ela consegue determinar se a vítima voltou à vida, né? E como é que ela avalia a qualidade? É nesse último gráfico aqui, ó. Então, você está fazendo uma compressão eficaz. Você pegou um cara bombado lá, o cara está fazendo direitinho, está batendo de 18 milímetros de mercúrio, daqui a pouco vem alguém que é mais magrinho, que não tem a técnica direito e que está fazendo muito fraco. A curva de 18 cai para baixo de 10, cai para 8. Ou seja,
quando eu tenho uma curva, tá? Uma pressão parcial expirada de gás carbônico na capnografia com forma de onda abaixo de 10, como neste exemplo em 8, quer dizer que a compressão não está eficaz. Eu olho para aquilo e falo, ó, põe mais força, comprime mais forte. Então, é assim que eu consigo monitorar a qualidade da RCP com a capnografia de forma de onda. Eu já vou responder a pergunta, só terminar aqui, ó. E aqui é uma foto de um monitor de UTI, né? E aqui em vermelho, uma pressão invasiva, onde você tem a pressão sistólica, a diastólica e a média, tá? É claro que aqui é um paciente que está vivo, né? A pressão dele está 12/7, o pulso está legal, mas é mais para ensinar vocês aonde é que está a pressão diastólica. O que vocês vão olhar para monitorar? Então, é o paciente que vocês estão atendendo, estão fazendo compressão, ele está já na UTI com pressão invasiva, ele está com uma pressão em tempo real que fica dentro da artéria, e você olha essa variável aqui, ó, que é a pressão diastólica. Essa pressão diastólica, para você saber que a compressão está eficaz, ela tem que estar acima de 20. Se você estiver comprimindo, ela estiver acima de 20, beleza, está eficaz. Se você está comprimindo, ela está abaixo de 20, quer dizer que você tem que botar mais força aí em cima do tórax do paciente. Temos algumas perguntinhas. Legal, beleza, vamos lá. Que bacana. Opa, temos bastante. Acho que eu deixei passar algumas aqui. Vamos lá. Afogamento, esse eu já falei. Obrigado, Lara. Aula maravilhosa, obrigado. Vamos lá. A Luana perguntou, carga máxima. Luana, bem boa pergunta. Quando eu falei da gente dar o choque, né? Se você sabe qual é o teu desfibrilador, ele é bifásico, você vai selecionar de 120 a 200 joules. Ele é monofásico, você vai selecionar 360. Mas se você não fez o dever de casa, foi dar plantão e não foi conhecer o teu desfibrilador antes, para ver que tipo que é, se não sabe qual que é, joga na carga máxima e choca. Tá? Utiliza sempre a carga máxima. Sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio, Juliana, ele pode ser utilizado não na parada cardíaca, tá? Ele vai ser utilizado em outro cenário. Ele pode ser utilizado, por exemplo, quando você tem um torsade de Poin, que é uma taquicardia ventricular polimórfica. Aí a gente utiliza, tá? Na parada cardíaca, geralmente não, tá? O que fazer quando não for possível achar um acesso venoso do paciente na parada? Caramba, vocês estão fazendo só perguntinha capciosa, gostei, hein? E aí, quando não tem acesso venoso? A gente tem duas possibilidades, tá? Você pode fazer quase todas as medicações, pelo menos as principais. Epinefrina, lidocaína, amiodarona, você pode fazer pelo tubo. Você entuba o paciente, e só que você vai fazer uma dose de 2 a 3 vezes maior. Então, por exemplo, a epinefrina, que é uma ampola de 1 miligrama, você faz 2 a 3 ampolas dentro do tubo. Joga dentro do tubo, pega 10 ml de água destilada e joga dentro do tubo também. Tá? Porque aquilo lá vai atingir os alvéolos, né, e vai acabar pegando o capilar e sendo absorvido. Então, esse é um recurso que pode ser utilizado, tá? Quando você não tem acesso venoso. Um outro recurso, esse menos frequente, infelizmente, que é o acesso intraósseo. Talvez vocês ainda vejam com mais frequência, porque isso está ganhando força, né? Que é o acesso intraósseo. Intraósseo não tem jeito, você pega de qualquer jeito porque você vai jogar direto na medula, né? Então, é um dispositivinho onde você fura o osso e você consegue injetar direto na medula, tá? Número de máximo de choque, Juliana? Não tem. Quantos for preciso, tá? Um choque seguindo o outro, pode ir. Tá? O que tem você vai chocar a cada 2 minutos se verificar que está em fibrilação ventricular. Lembrar que o único ritmo chocável é fibrilação ventricular na parada cardíaca, tá? Se está em AS ou astolia, não faz choque, nós vamos ver a seguir. Vasopressina. Vasopressina, ela estava presente até o algoritmo de 2015. Em 2015 ela saiu. E ela saiu simplesmente porque não é que ela é ruim, mas ela não é melhor que a adrenalina. Então, a American Heart falou, gente, para que a gente vai ficar colocando a vasopressina só para confundir a cabeça das pessoas? Então, tira a vasopressina, deixa só a adrenalina. Tá? Então, tirou para facilitar o algoritmo. Tá?
Baby Shark também, não sei o que é o Baby Shark, não. Mas vamos que vamos. Existe um momento ideal para realizar a viagem definitiva na parada? Boa pergunta, Eric. Existe, na verdade, assim, existe uma ânsia, né, do médico, quando vê a parada cardíaca, quer entubar. E eu sou completamente contra. A gente não tem que sair entubando, não é isso, não é bonito entubar. Porque quando você vai entubar, primeiro, dificilmente você vai conseguir entubar com alguém massageando. Você vai ter que parar a massagem, parar a compressão, que é a parte mais importante para entubar. Segundo, se você entuba o esôfago e vai lá checar e está no esôfago, você corre o risco de, ao jogar ar no estômago, aquilo refluir e aí você broncoaspirar. Então, a intubação, ela tem momento para acontecer. Quando que você vai entubar? Quando você está tentando ventilar com o bu e está percebendo que a ventilação não está eficaz, porque ele não está expandindo, ou porque está com muita secreção e você precisa também proteger a via aérea. Então, essa é uma causa, é um momento para entubar. Outro momento, você tem uma capnografia com forma de onda e você quer utilizar aquele recurso porque você aprendeu na aula hoje que aquilo é interessante para monitorar a qualidade da RCP. Beleza, já entuba e coloca a capnografia com forma de onda. Outra situação, essa mais comum, né? Falei também, né, de você entubar para fazer a medicação, raramente a gente precisa disso, mas é uma ideia. E por fim, super eletivo, retorno da circulação espontânea. Quando nós chegarmos lá, vocês vão ver, em alguns pacientes a gente tem que entubar para proteger a via aérea, né? E aí, só que é uma situação eletiva, o cara está vivo, ele não tem que ficar fazendo RCP. Então, eletivamente, você consegue entubar. Detalhe, pessoal, momento de entubar não é durante a parada, momento de treinar, perdão, intubação, não é durante a parada cardíaca, tá? Treinar intubação, aí vocês vão treinar em manequim, vocês vão treinar, se tiver um amigo anestesista, pede para ensinar, tá? Ou em cadáver, né? A gente acaba utilizando, pedindo licença, né, ao cadáver para utilizar também para treinar, porque no momento da parada cardíaca, quem vai entubar é a pessoa mais experiente. Tá? Isso é importante vocês entenderem, ok? Galera, no monitor, o que apareceu agora? Agora no monitor apareceu isso daqui, ó. E aí? O que será isso? Então vocês fizeram, estavam no protocolo de FVTV, RCP, a cada 2 minutos vocês estavam intercalando as drogas, choque. 2 minutos depois, olhou o monitor e apareceu isso daqui. Boa, a galera tá vacinada aqui, hein? Não dá para saber se é a ESP ainda, né? Pode ser um retorno da circulação espontânea, né? A Luana lembrou bem. O que a gente tem que fazer quando olha isso? Checar pulso. O que é isso daqui? Isso daqui é uma atividade elétrica organizada. É a mesma coisa, por exemplo, que isso daqui. Ah, é uma bradicardia. Não, é uma atividade elétrica organizada. É só isso. O que eu tenho que saber? Se essa atividade elétrica organizada tem pulso. Vamos ver? Não tem pulso. Se é uma atividade elétrica organizada, mas não tem pulso, é a ESP. Então, eu caio na caixinha da ESP. Se eu caio na caixinha da ESP, galera, 3 coisas que tem que vir à mente de vocês. Só 3 coisas. Uma mnemônica, um acrônimo para nunca mais esquecer. RCP, epinefrina e causas. Pesquisar os 5Hs e 5Ts. REC. AESP é sinônimo de REC. RCP, epinefrina e causas. E a cada 2 minutos, checar o ritmo e o pulso. As causas, 5Hs e 5Ts. Os 5Hs, H de hipoxemia, de hipovolemia, de H+, que é a acidose, de hipo ou hipercalemia e de hipotermia. São 5Hs. E também os 5Ts de trombose coronária, infarto, tamponamento cardíaco, TEP, tórax hipertensivo, né, o pneumotórax e tóxicos, né, drogas, né, intoxicação. Muito bem. E aí estou corrigindo causas,
estou checando o ritmo a cada 2 minutos, e aí pode ser que o ritmo mude para FVTV. Se mudar, tranquilo, vocês já sabem, é só migrar para a caixinha da FVTV, do algoritmo FVTV. Tranquilo, tá lá, tá fácil. Pode ser que aquela atividade elétrica organizada se transforme em assistolia, vamos para o algoritmo de assistolia. Como pode ser que se transforme em retorno de circulação espontânea, vamos para o cuidado pós-parada. Beleza? Tamo junto. Um golinho de água para vocês assimilarem. Pessoal, enquanto eu não corrigir as causas, esqueçam. Esse cara ou essa mulher não vai sair. Então, é muito importante, quando você entra no algoritmo de AESP ou de assistolia, tem que corrigir causa. E como é que eu sei a causa? Se vira. Jeito mais fácil, corre atrás do familiar. Pergunta para ele, o fulano, o que ele estava sentindo, o que ele tem de base. Ah, o familiar não está, vai no prontuário. Às vezes é um paciente que já estava internado lá por um infarto, por exemplo, e você olha no prontuário, vê o que estava acontecendo com ele. Poxa, não tem prontuário, não tem familiar, vai examinar o paciente. Às vezes você encontra uma fístula e você descobre que ele é dialítico. Opa, se o cara é dialítico, ele pode ter parado por acidose, por hipercalemia e por aí vai, tá? Como é que a gente corrige, então, os 5Hs e 5Ts para que a gente possa dar uma chance da vítima voltar a viver? Como é que a gente corrige a hipovolemia? Dando volume. No caso, soro fisiológico. E a adrenalina a gente faz? Sim, a epinefrina. Né? A gente faz no contexto do REC. Né? Se você, por exemplo, vai pegar a historinha, o familiar conta que a dona Cotinha, ela veio trazida para o hospital porque ela está uma semana tendo diarreia e vômito e não consegue colocar nada na boca. A dona Cotinha está uma uva passa. Ou seja, uma das causas prováveis de parada dela é desidratação, hipovolemia. Então, enquanto você está fazendo RCP, enquanto está fazendo epinefrina, você abre um sorinho e deixa o sorinho correr. Né? Como é que corrige hipóxia? Ofertando oxigênio. Você pode ofertar através de uma máscara, ventilação bolsa-válvula máscara. Aliás, eu não comentei, tá, gente? Mas quando você vai usar o AMBU, se você está no cenário hospitalar, sempre conectar o oxigênio ali na parte de trás do AMBU. Tá? O ideal é sempre AMBU com oxigênio. Se você está atendendo fora do hospital e tem AMBU, utiliza sem oxigênio, paciência. A hipóxia você pode somente com AMBU, ou se você considerar que ele não está ventilando bem, intubação orotraqueal. Hipotermia, vai aquecer, e aí você vai ter um aquecimento passivo e ativo. Passivo, manta térmica, por exemplo, né, onde você consegue regular a temperatura. Ativo, você pode infundir soro fisiológico a 40 graus Celsius, tá? E com isso você vai aquecendo a temperatura do sangue. Hipocalemia, aqui é difícil, né? Porque você não vai fazer cloreto de potássio em bolos. Você vai utilizar na formulação que você utilizaria para corrigir uma hipocalemia num paciente que está vivo, né? Você vai diluir lá em 250, 500 e vai fazer em 2 horas, né? Não tem como ser mais rápido do que isso, mesmo que o paciente esteja em parada cardíaca. Hipercalemia. Aqui dá. Você pode dar bicarbonato. Bicarbonato corrige hipercalemia. Vocês vão ver que o bicarbonato é uma medicação bem interessante para corrigir a gastrite, que ele corrige vários. A hipercalemia é uma delas. E a acidose também é outra. Então, o bicarbonato ele cai muito bem quando a suspeita é hipercalemia ou acidose. E os T's? Trombose coronária, como é que a gente corrige? Não tem jeito. A trombose coronária é a única que você não tem muito o que fazer durante a parada. Você vai ficar fazendo uma boa de uma RCP e epinefrina. Se a vítima sair, você vai fazer o eletro, viu? Tem supra? Beleza. Aí você vai mandar para o laboratório de hemodinâmica para estudar, fazer o cateterismo, indicar angioplastia primária ou faz o fibrinolítico se você não tiver laboratório de hemodinâmica. TEP. Olha que interessante, pessoal. Quando a suspeita é TEP, e quando é que você vai suspeitar de TEP? Olha a perna do paciente, olhou. Uma está do tamanho do elefante, a outra normal. Fala, puta, o cara teve uma trombose da perna. Se o cara tem uma trombose da perna, veio com falta de ar e parou, provavelmente é TEP.
E no TEP, você pode fazer o fibrinolítico, mesmo durante a parada cardíaca, tá? Então, no TEP, você pode fazer, você faz alteplase durante a parada cardíaca. Tamponamento cardíaco, você vai fazer pericardiocentese. Se é um tórax hipertensivo, você vai fazer a tórax-centese, um pneumotórax, né? E quando é tóxico, pode ser intoxicação por um monte de coisa. Vou trazer as mais importantes aqui. Se é intoxicação por cocaína, olha quem entra, bicarbonato. Se é por AS, o antidepressivo tricíclico, bicarbonato. Se é intoxicação por beta-bloqueador ou antagonista canal de cálcio, o cara, você dá um glucagon, que é difícil de achar, ou você dá o gluconato de cálcio, né, que é uma droga interessante para você utilizar. E se a intoxicação, por exemplo, é por benzodiazepínico, flumazenil. Então, aqui alguns antídotos, né, que vocês têm que ter em mente para tratar quando a suspeita de um dos T's aí é tóxicos, tá? Antes de passar para o próximo ritmo, deixa eu checar aqui, nós temos o chat bombando aqui. O que é REC? REC é RCP, epinefrina e o C é de causas. Causas, os 5Hs e 5Ts, tá bom? Causas. Na oxigenoterapia, Gabriel, quantos litros por minuto? Se você está ligando ali você estará ligando, né, no AMBU, você vai colocar 15 litros por minuto lá. Joga no topo lá, tá? Cara, intoxicação por metal pesado, difícil demais, hein, tio? Difícil. Você vai fazer lavagem gástrica, né? Você não tem nada muito especial para fazer no sangue, não. Tá? A intoxicação metal pesado é um pouco mais difícil, viu? Alguém querendo falar mais alguma coisa? Pode abrir o microfone se quiser. Beleza, eu vou passar para o próximo, a gente vai conversando, tá? E aí, caixinha da assistolia, quer dizer, assistolia não, né? Vamos ver aqui, ó. Ó, olhou para o ritmo, e o ritmo é esse aqui, ó. Quer ver? Deixa eu achar. E aí, galera? Posso já chamar de assistolia ou não? Pessoal, quando eu olho um ritmo desse, deixa eu dar um pause aqui, senão eu vou ficar maluco. Não, boa, Luana tá craque, Luana, cagada neles, né? É isso aí, Eric, boa, a galera tá super afiada. Cagada, por quê? Para não fazer cagada, né? Não é à toa que a mnemônica é essa. Vamos lá, vamos entender isso então. Cagada, o que é cagada? Checar, cabo, ganho e derivação. Vocês vão ver, quem já fez um atendimento de parada cardíaca, ou já viu, já presenciou, vocês vão ver que a coisa mais fácil do mundo é aquele tórax todo enlambuzado de gel, né, de gel de monitorização. Você vai ver o eletrodo que estava preso lá, já está na testa do paciente, o outro está no colchão. Então, você vai olhar o ritmo, você vai ver aquela linha reta. Então, antes de falar que aquilo é uma sistolia, checar cabo, avaliar o ganho e testar uma ou mais derivações diferentes no aparelhinho do cardioversor, tá bom? Se ainda assim olhou no monitor e permanece aquela linha reta, aí sim você pode chamá-la de assistolia. O que muda? Em relação à ESP, absolutamente nada. REC neles, RCP, epinefrina e causas. Só para lembrar, gente, a epinefrina é sempre obedecendo uma dose a cada 3 a 5 minutos. Então, aquela dica que eu dei para vocês. Faz num ciclo, no outro ciclo não faz. Faz num ciclo, no outro ciclo não faz, tá bom? Isso vale tanto para a ESP quanto para a sistolia. E aí o resto do algoritmo é exatamente igual o de AESP, tá? Beleza? Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Legal. Eu acho, Lara, que vai ter... Obrigado, viu, Lara? Eu acho que vocês vão conseguir ver, depois a Amanda confirma, a Duda confirma, eu acho que vocês vão conseguir assistir essa aula depois, porque eu estou gravando e vou mandar para vocês, vou mandar para o diretório, eu acho que vai ficar no canal de vocês, se eu não me engano, tá? Então fica mais fácil de vocês avaliarem, recapitularem, né? Pessoal, bora para o último algoritmo então, porque no monitor
o que eu vi agora foi isso daqui, ó. Quer ver o que eu vi no monitor? Vimos isso daqui no monitor agora, ó. Pode ser a ESP, não pode? Pode, mas daí eu estaria sendo extremamente chato com vocês, né? Olhei isso, o que eu tenho que ver? Imediatamente checar pulso. Não se deixe enganar pelo aspecto do monitor. Cheque em pulso. E desta vez tem pulso. Ótimo. Então, tem atividade elétrica organizada com pulso. E se tem pulso, ótimo. Não é simplesmente comemorar, tira a luva, aquela cena de filme, né? Tira a luva, joga no canto e agora vamos lá relaxar. Não. Agora eu entro na outra caixinha, que é a caixinha do retorno da circulação espontânea. E eu vou utilizar o acrônimo A, B, C, D, E e F. A de avaliar a via aérea. Avaliar a via aérea não só no sentido para ver se ventila, mas se ele ventila espontaneamente. Ou seja, Dona Cotinha, chama ela, bate no ombro, Dona Cotinha. Se a Dona Cotinha abre o olhão, respira e fala com você, beleza, ela está respirando bem, a via aérea está patente, ótimo. Agora, se a Dona Cotinha não consegue ventilar sozinha, está com nível, com sensório, né, o nível de consciência deprimido, eu tenho que garantir uma via aérea. Então, eu vou proceder à intubação orotraqueal. E aqui é lindo, né? Porque aqui a vítima já está viva novamente. Então, eu consigo intubar com tranquilidade, tá? Vou intubar para proteger a via aérea e garantir, tá, uma oferta adequada de oxigênio, tá? E vou tentar, se eu tiver a capnografia com forma de onda para acoplar no tubo, eu vou tentar, com os parâmetros do ventilador, adequar para que ela mantenha uma PET-CO2, né, que é a pressão parcial de gás carbônico, entre 35 e 40, que é um dos alvos terapêuticos, tá? Vamos para a letra B, que é para garantir, tá, que ela esteja ventilando adequadamente. Eu vou auscultar. Se eu intubei, lembra, se eu intubei, eu tenho que primeiro auscultar região epigástrica. Se na região epigástrica não ausculto nada, é sinal de que provavelmente está no pulmão. Aí eu venho base direita, base esquerda, ápice direito, ápice esquerdo. Está ventilando legal, o tubo está bem locado, ótimo. Fixo o tubo e vou tentar, através dos parâmetros da ventilação mecânica, garantir que a saturação dele fique entre 94% e 99%. Essa é a letra B. Tem a letra C, que é circulação. Agora sim, vou medir pressão, ele tem pulso, então quem tem pulso tem pressão, vamos ver pressão, vamos ver a frequência cardíaca, vamos examinar o precórdio, né? E vou tentar manter a pressão dele sempre a PA média, né? Pressão arterial média acima de 65. Nem que para isso eu precise da letra D, de drogas. Por exemplo, pode ser um soro fisiológico, né? Pressão está baixa, auscultei, pulmão está limpo, faço o soro fisiológico. Pressão está baixa, auscultei, pulmão está sujo, está com ruído de congestão, droga vasoativa. Aí aqui eu vou entrar com noradrenalina, vou entrar com dopamina, dobutamina, enfim, droga vasoativa para ajudar esse coração a bater e a pressão ficar um pouco mais alta. Eu tenho que manter, num pós-parada, uma pressão arterial média acima de 65, senão esse indivíduo pode parar de novo. Beta-bloqueador, pessoal, muito timidamente. Esqueçam que eu coloquei isso aí, tá? Eu coloquei porque realmente saiu no guideline, mas é muito dúbio, não querer que vocês decorassem isso não, tá? Letra E, exames. Se eu não pedir exames, investigar a causa da parada, esse cara para de novo. Então, o que são exames? Exames laboratoriais, raio-x de tórax e o mais importante, a principal causa de fibrilação ventricular é infarto. Então, sempre que eu tiver uma parada cardíaca, pós-parada eu tenho que fazer eletro. Se tiver supra no eletro, se tiver infarto no eletro, opa, correr para o cateterismo para tentar uma angioplastia primária. Tá? Se eu não tiver cateterismo e tem supra no eletro, eu posso fazer fibrinolítico. Por fim, a letra F. F de frio, né? De protocolo de hipotermia. Quando que eu penso na letra F? Quando a minha letra A, lá, aquela primeira letra A, onde eu testei, toquei no ombro, chamei e a vítima não respondeu, ela me falou o seguinte, olha, ele está com comprometimento neurológico, por isso que eu vou ter que intubar, vou ter que ventilar, porque ele não ventila adequadamente. Ele está com comprometimento neurológico. Se ele está com comprometimento neurológico,
eu tenho que indicar o protocolo de hipotermia, que é o quê? É resfriar a temperatura do sangue para uma temperatura entre 32 a 36 graus Celsius, tá? E eu vou manter nessa temperatura por pelo menos 24 horas, tá? Então, por 24 horas eu vou manter esse sangue resfriado. Eu escolho um alvo terapêutico, ou 32, ou 34, ou 36, e vou manter relativamente estável a temperatura nesta faixa, tá? Galera, é isso. Não tem muito mais o que inventar. Eu vou falar agora bem rapidamente do que muda frente a coronavírus, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que vocês estão mais conversando aqui. Obrigado mais uma vez, Lara. Agora nós vamos falar um pouquinho o que muda no atendimento da parada cardíaca em tempos de pandemia de coronavírus, né? Então, algumas mudanças importantes, tá? A primeira e principal, qualquer paciente com suspeita de coronavírus que vocês vão atender, EPI, tá? Doutor, mas se eu for até me paramentar, o paciente vai ficar sem receber RCP. Paciência. Em primeiro lugar, parece um egoísmo, né? Mas em primeiro lugar é a tua proteção. Até para que você possa salvar mais vidas e depois a proteção dele. Então, primeiro você se paramenta, estando adequadamente paramentado, você entra no leito para começar a compressão. Outro ponto importante é quando a gente está atendendo uma parada cardíaca em alguém que tem suspeita de Covid, tentar reduzir o mais possível, né, reduzir o tamanho da equipe. Então, realmente, só quem for essencial para o atendimento, tá? Deixar pouca gente na sala do atendimento. Se eu estou falando do cenário de suporte básico, no extra-hospitalar, o que muda? Você vai fazer a compressão, mas você vai colocar uma máscara, uma camisa, um pano em cima da boca da vítima, tá? Por quê? Porque quando você está fazendo compressão, pode voar perdigoto, aerosol da boca da vítima para a tua face, pode te contaminar. Então, você coloca um pano, você coloca uma máscara, alguma coisa em cima, tá? Na letra B, de boa ventilação, duas coisas que você não pode fazer definitivamente se existir qualquer suspeita de Covid. Boca a boca e mesmo com a máscara facial você deve evitar, tá? Porque tem risco de contaminação. Quando muito, ambu. E ainda assim, se for utilizar ambu, você tem que fazer o atendimento, né, a ventilação com duas pessoas. Por quê? Uma vai usar as duas mãos para fazer o C e o E, para fixar bem o ambu, não deixar o ambu deslocar, e a outra vai fazer o movimento de ventilação. Tá? Com isso, a gente diminui a chance de ter fuga de aerosol. Tá? E ainda assim, gente, isso daqui não é o melhor cenário. O melhor cenário é isso daqui. É ventilação mecânica. Tá? Então, quando me perguntaram, doutor, ô Pedro, qual o melhor horário de intubar? Quando a suspeita é Covid, de imediato. Por que isso? Primeiro porque uma das principais causas de parada cardíaca no Covid é a insuficiência respiratória, a hipóxia. E segundo porque quando eu intubo, eu consigo proteger a via aérea dele e diminuir a chance de dispersão de aerosol pela sala. Diminui a chance de contaminação da equipe, tá? Não é qualquer técnica de intubação, só para vocês terem uma ideia. No Vivale, onde eu atuo, eu coordeno a equipe da cardio, quando tem intubação, a gente tem uma equipe de anestesia pronta para intubar o paciente com toda uma paramentação específica, com acrílico e tudo mais, porque é o momento de maior geração de aerosol. É o momento de maior chance de contaminação da equipe. Então, a intubação é um momento crucial e a equipe tem que estar muito bem treinada para intubar, tá? Intubar precoce. No atendimento da compressão torácica, aí você já deve ter ouvido falar que muitas vezes, por conta da insuficiência respiratória, da pneumonia grave que ocorre pelo Covid, existe uma manobra de recrutamento alveolar que é a tal da prona, que é manter o paciente em decúbito ventral, tá? E muitas vezes ele está em decúbito ventral fazendo a prona. Se ele estiver assim, quando ocorreu a parada,
você está autorizado a fazer a compressão, olha que loucura, compressão torácica nesta posição, exatamente como está mostrado na figura. Você vai posicionar a tua mão, em vez de ser no centro do externo, você vai colocar entre as duas escápulas, tá? E vai fazer a compressão normalmente, como faria na mesma velocidade, na mesma profundidade que vocês fazem na compressão habitual. E se tiver que chocar, choca colocando as pás nesta posição, tá? Lembrando que o coração tem que estar no meio. Então, se o coração está aqui, ó, você coloca uma pá aqui e a outra aqui. O coração está aqui, ó, está no meio, só que ele está. A gente está olhando numa posição posterior. Beleza? Então, são toques aí importantes aí para o atendimento da parada cardíaca em situações de COVID. Vamos responder algumas perguntinhas. Se após a massagem cardíaca o paciente voltar com supra, é contraindicado? Boa pergunta, Juliana. A RCP prolongada, e pior que prolongada não é muito tempo não, tá? Salvo engano, são mais de 2 ciclos. A partir de 4 minutos de RCP já se considera como prolongada. Existe uma contraindicação relativa ao uso do fibrinolítico, tá? Agora, vamos imaginar, você está num local que não tem mesmo uma unidade de cateterismo e que você não consegue levar esse paciente rápido. Você está autorizado a fazer o fibrinolítico, tá? Você pode fazer tranquilamente, porque o benefício vai ser muito maior do que o risco, tá? Galera, alguma dúvida a mais? Alguém quer abrir o microfone? Aqui, pessoal, eu estou deixando para vocês. Esse aqui é o meu WhatsApp, pessoal. Aqui é a minha página do Facebook, o meu Instagram, o meu canal Coração Informa. Então, lá no canal, deixa eu fazer um negocinho aqui, só para apresentar para vocês, porque eu acho legal. Vocês podem mandar para a família, mostrar para a família, porque tem bastante vídeo para leigo mesmo, tá? A ideia do canal é exatamente orientar e o canal acaba tendo muita coisa do suporte básico de vida, tá? Vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar rapidamente essa tela com vocês, só para que vocês já deem uma olhadinha no canal, ó. Tá? Então, esse é o canal, é o Coração Informa, tá? Então, tem vários videozinhos aqui. Aqui também tem vídeo de como, ensinando a fazer o manequim, também tá por aqui, tá? Tem bastante coisa legal aqui, o vídeo de atendimento de parada cardíaca tá aqui, tem atendimento no bebê, asfixia, então tem vídeo a dar com pau aí para vocês se divertirem, ó, a utilização do DEA, tá? Tem bastante coisa legal aí, tá bom? Depois é só entrar. E grande parte desses vídeos também eu tenho colocado no meu Instagram, tenho colocado lá também para facilitar a galera conseguir ver. Pessoal, queria deixar um convite, tá? Eu estou aberto a perguntas, tá? Queria deixar um convite amanhã, às 19 horas, eu vou fazer uma live com uma nutricionista chamada Mônica, a nutricionista da minha clínica, onde nós vamos discutir mitos e verdades sobre os alimentos. Nós vamos começar a live no meu Facebook e vamos terminar a live no meu Instagram. Vocês estão convidadíssimos, tá? E, de verdade, agradeço mais uma vez o convite, agradeço poder compartilhar com vocês. Queria fazer um pedido, se possível, eu queria que vocês, vou colocar a tela inteira aqui, queria que vocês abrissem a câmera aí, se não for pedir demais, para a gente fazer um print aqui, queria colocar isso aqui na internet aqui, queria ver a carinha de vocês, falei sozinho por tanto tempo. Quem quiser abrir aí, ó, para a gente poder printar essa tela, colocar no Instagram, compartilhar. Eu vou filmar aqui, galera, vocês, quem quiser abrir, prazer todo mundo, agora eu estou vendo vocês, só vocês me viam. Legal, bacana, gente, que legal, sala cheia, fico super feliz, tá? Poder compartilhar com vocês aí. Show, que legal, galera. Vou colocar aqui. Deixa eu jogar aqui para... Vou dar um ar. Legal, vamos dando tchau pra gente aí. Joia. Vou marcar você, vou nada, não sei quem são vocês no Instagram, mas vocês me marcam depois. Eu vou compartilhar aqui, ó. Vamos para a próxima tela. Legal, mais uma.
Beleza. Muito bem, gente. Bom demais. Galera, alguma dúvida? Alguém que queira abrir o microfone ou perguntar pelo chat? Esse é um assunto extremamente importante para a vida de vocês, então é fundamental que vocês saiam sem absolutamente nenhuma dúvida, tá? Como eu disse, fico mais uma vez à disposição. Lembrar vocês, pessoal, uma novidade bem bacana. Eu estou desenvolvendo, estou terminando já um projeto enorme de educação à distância de emergências cardiovasculares. São 12 módulos, tá, de emergências cardiovasculares. São 12 horas de aula, tá? Isso em breve estará numa plataforma. Quando tiver tudo prontinho, vou divulgar para vocês que possam fazer. Tá sensacional. Vamos falar das principais emergências cardiovasculares, tá bom? Galera, é isso. Alguma dúvida a mais? Eu estou em casa, estou tranquilo. Tudo bem? Doutor. Diga, Amanda. Eu queria saber, essa adaptação para a posição de pronado do COVID tem a mesma eficiência, a mesma eficácia, tanto a massagem quanto o choque? Amanda, a princípio sim, tá? A princípio sim. Claro que, como é uma situação de exceção, né, rara, a gente não tem tanta evidência científica, né, comprovando. Mas a princípio sim. A American Heart ela deixa isso muito claro, tá? Assim como também a Associação Brasileira de Emergências, de que é aquele negócio. Se o paciente está em prona e a equipe está pequena, você vai ter dificuldade para voltá-lo para a posição normal, faz tudo em prona, não perca tempo, tá? Entendi, muito obrigada. A Juliana perguntou se todo paciente COVID deve ficar em prona. Prona, na verdade, Juliana, é uma técnica que a gente utiliza quando o paciente está tendo uma dificuldade de troca gasosa, tá? Onde a gente precisa, está cheio de alvéolos colabados, a gente precisa recrutar os alvéolos, tá? E a gente deixa ele de tempos em tempos, a gente vira ele para a posição de prona. É uma manobra meio chatinha de fazer, porque ele está com tubo, está com acesso, está com um monte de coisa, então não dá para ficar fazendo toda hora, tem que ter uma equipe treinada, tá? Mas a gente acaba fazendo para poder tentar melhorar a oxigenação do paciente. Então, só em pacientes mais graves mesmo. Pessoal, mais uma vez eu agradeço, vou me despedindo então. Quem ficou com dúvida, ficou com vergonha de perguntar por aqui, tem aqui meus contatos todos, podem mandar para os meus contatos, tá bom? Pelo WhatsApp e pelo direct, tá? Fiquem à vontade. Agradeço mais uma vez, uma boa semana para vocês e vai dar tudo certo. Em breve estaremos fazendo isso presencialmente, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Deixa eu encerrar, senão, ó,